sofrimento e vitória. A dor é inevitável nessa vida. Quando eu vejo um bebê pequenininho no colo de uma mãe ou de um pai, eu penso, já tem angústia ali. Então a dor, tanto que Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte, nessa versão que eu tenho aqui, eu gosto de dizer assim, não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? A primeira é agora. Eu e você temos angústia. Os filósofos chamamos de angústia existencial. Um dos filósofos que estudou mais isso é Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. Então, todos nós temos a dor de ter vindo à existência, por causa do pecado, né? Já o sofrimento é diferente. O sofrimento pode ser consequência de erros e escolhas ruins que fazemos, pode ser a maneira de Deus nos revelar defeitos em nosso caráter para nos amadurecer, purificar, santificar. Essas três palavras são sinônimas: amadurecer, purificar, santificar. Isso é sinônimo. Dá uma olhadinha em Salmo 119, 71. Quer dizer, eu não estou dizendo que Deus manda sofrimento para você para te testar ou para te provar. Deus permite que o sofrimento aconteça. É muito diferente isso. Se você ainda tem aquela mentalidade, vem na quarta-feira de oração, onde tem igreja, tem quarta-feira de oração, e aí irmãos, quero pedir oração, porque eu estou agora com uma doença, fui no médico, deu um diagnóstico, então Deus mandou essa doença para me testar, preciso de força. Ei, alô? Isso é pensamento errado. Deus não manda doença para as pessoas. É incompatível com a natureza de Deus. Ele permite que algumas coisas aconteçam. Então, Salmo 119, 71 diz o quê? Há uma diferença muito grande entre permitir e fazer, né? Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que eu, o quê? Aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, quando a gente consegue chegar nesse ponto, diante de sofrimento, e vou falar mais adiante, a gente já está com uma mentalidade mais avançada. Obrigado. Então, olha esse texto, é um texto meio maluco, assim, o Senhor considera as nossas aflições. Ou seja, Deus está atento ao que você sofre. Não existe uma situação em que você está vivendo a tua vida ali, acontece um problema, aí de repente você está sofrendo com aquele problema, aí Deus está aí, peraí, cadê? Você estava aí, não vi que aconteceu isso com você. Deus nunca está distraído. Ellen White fala que a mente de Deus é difusa e a nossa mente é focal, totalmente diferente, né? Então, o Senhor considera nossas aflições. Graciosa e distintamente, Ele as limita e o quê? Distribui. Como um refinador de prata, Ele nos observa a cada momento até que a purificação seja completa. A fornalha, é o problema que a gente pode passar na vida, serve para purificar e refinar, não para destruir e consumir. Ele, Deus, está observando para conceder, quando mais for necessário, o quê? Novas e frescas bênçãos, força no momento da fraqueza, auxílio na hora de perigo, amigos na hora de solidão, simpatia humana e divina na hora de tristeza. Então, conectado com Isaías 64:4, que diz, nunca vi um Deus que trabalhe além de ti, por aquele que Ele espera. Então, Ellen White, quando comenta esse texto, ela fala, o final do texto, ela diz assim, Deus está sempre em ação entre os homens, entre os seres humanos, não para destruí-los, mas para corrigi-los e preservá-los. Então, essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é corrigir, preservar, educar, disciplinar, ajudar, levantar, curar, animar. Mas Satanás quer jogar você contra isso, quer dizer que Deus quer te ferrar, te derrubar, ou então leva para o outro extremo, Deus é bom, paz e amor e tal, está tudo ótimo, a graça barata e tal, que não tem sustentação. Então, sofrimento pode ser fruto da guerra entre o bem e o mal. Vamos ver Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33, muito interessante essa experiência que Jesus viveu ali
com os discípulos, Marcos 8, 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E então Jesus disse: mas vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro, que sempre pulava na frente, lhes disse: tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia isso abertamente, essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, começou a dar uma bronca em Jesus, para com isso, Mas ele Jesus virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, o quê? Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quer dizer, era Pedro ou não era Pedro? Quem comandava o self naquele momento ali? Isso aqui não é uma possessão. No mundo espiritual você tem 2 tipos de problemática ligada aos demônios. Você tem a opressão e você tem a possessão. Quando Judas, diz a Bíblia, saiu e foi estar com os sacerdotes para receber a propina, e não foi em Brasília, foi receber a propina, ele estava possesso. Possessão diabólica não é aquela coisa estrambólica, meio pentecostalizada. Você olha assim, você não diz nada, mas você está possuído. Mas Pedro aqui estava opresso. Então o sofrimento pode ser fruto da guerra entre o bem e o mal. A guerra espiritual dentro da igreja também produz sofrimento. Atos 13. O que é guerra dentro da igreja? O conflito dentro da igreja. Pode ser na igreja local, pode ser na associação, na união, na divisão. Esses conflitos, quem é mais importante, quem é o bom, quem é o tal, quem é o crânio, quem é... Por que eu não fui chamado para ser o presidente disso ou daquilo? O outro foi, dessas guerrinhas que tem. Atos 13... diz assim, ali, bom, tem um relato grande, mas eu vou citar 2 textos ali, lá no finalzinho desse relato do capítulo 13, você lê o capítulo, você vai entender essa guerra mais claramente, mas de 49, 50 diz assim, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Então, quem foi que estava perseguindo a pregação da palavra de Deus? Era o pessoal da igreja, adventista, daqui, os judeus. Então, guerra espiritual dentro da igreja, produz sofrimento. Então, tem sofrimento por causa de decisões erradas que a gente toma na vida, convive com pessoas complicadas, descrentes, pessoas não espirituais, que andam na carne e não no espírito. Queridos, existe uma diferença imensa entre você ser uma pessoa religiosa e você ser uma pessoa espiritual. Muito grande. Uma dos personagens da Bíblia que mais me toca o coração quando eu penso nesse assunto de ser religioso e ser espiritual é o centurião. O centurião era um cara pagão. Mas ele diz, Senhor, diga uma só palavra e meu servo vai ser curado. Ellen White, quando comenta essa experiência, ela fala de que ele respondia à espiritualidade do Espírito Santo. E os fariseus estavam ali do lado, que eram da igreja, e estavam dizendo, não na mesma cena, evidentemente, você tem demônio e tal. Então, veja como que o discernimento espiritual é muito diferente de você ser dessa igreja ou daquela igreja. Então, tem pessoas que são muito religiosas, mas que não são espirituais. E tem pessoas que têm uma espiritualidade alta e ainda não é membro de igreja nenhuma. O centurião, por exemplo, só para citar um exemplo bíblico, Bom, então... essas pessoas, algumas pessoas não avançam espiritualmente e atrapalham os que querem avançar, e Jesus falou disso em Lucas 11, 52, vamos ver aqui, Lucas 11, 52,
Lucas 11, 52, Jesus faz uma observação aqui firme. 11, 52, ele fala assim: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes o que entravam. Fica querendo enfiar a praxe pela goela dentro, não que a praxe esteja errada, mas olha a letra, como Jesus falava, né? Você fica olhando a letra da lei e não o espírito da lei. Então são sofrimentos, né? Ellen White fala assim: este dia com Deus, para 146, precisamos aprender diariamente do grande mestre, que é Jesus Cristo, para que a atmosfera que circunda a alma esteja repleta de quê? Vida espiritual, que é diferente de vida religiosa, diferente de você vir na igreja. Já atendi, trabalhei 40 anos em consultório atendendo pessoas de todos os níveis sociais, gente famosa, artista, tudo isso, gente não famosa, gente que mora na favelinha. Eu fiquei 40 anos e escutei muitas histórias assim, muito difíceis. E eu disse uma coisa que esqueci, mas depois volto se for importante. Então, aprender diariamente do grande mestre para que a atmosfera que circunda a pessoa, né? A Bíblia fala, alma é o ser como inteiro. E quando a Bíblia fala coração, a palavra coração para a Bíblia, eu vou citar um texto aqui daqui a pouco, que só aquele texto dá para falar 1 hora sobre ele. Coração é a parte mais profunda da mente humana. Por isso que Jesus não fala assim, me dá seu consciente. Jesus fala assim, me dá o teu coração. Então, outro texto que está ali é: o que beneficiará a humanidade é a vida espiritual. Vida espiritual. É diferente de vida religiosa. Sem Tabus é o seguinte: quando tinha um programa Sem Tabus à noite, eu estava lá conversando com a Darleide, e o programa começou na TV e teve muita audiência. E aí eu falei, Darleide, que interessante, né? O programa Sem Tabus fala sobre sexualidade humana, está com muita audiência. Isso é um sintoma, né? É um sintoma de uma sociedade sensualizada. Claro que o programa é educativo, mas Hans King, esse camarada foi colega daquele papa, teve um papa muito bravo aí, esqueci o nome dele, ele foi colega, acho que de teologia desse papa, e escreveu um livro muito interessante, vou mostrar já. Esse texto aí, O Homem Maduro Espiritualizado, essa é uma frase de um livro do Dr. Jorge Amaro, um psiquiatra da USP, Universidade de São Paulo, e ele fala isso, quer dizer, o ser humano maduro é espiritualizado. Espiritualizado não no sentido espírita, né? Kardecista, não, ou umbandista, no sentido de procurar o desenvolvimento da espiritualidade. Mas o livro do Hans King, esse aqui, Freud e a questão da religião, eu ganhei de um amigo meu, que era advogado budista, infelizmente morreu. Muito interessante, nesse livro Hans King fala assim, de que o que cria uma neurose hoje no ser humano não é a restrição da sexualidade, é a restrição da espiritualidade. Realmente é. Eu acredito nisso fortemente. Por isso que Jung, tem outro texto de Jung fala isso, de que as pessoas, é um texto famoso, quem é psicólogo conhece muito bem esse texto do Carl Jung. Ele fala de que as pessoas acima de 40 anos que tinham conflitos emocionais, ele sempre encontrou dificuldades de raiz espiritual nessas pessoas, claro, além das questões psicológicas mais ali do feijão com arroz do dia a dia, né, dos sofrimentos humanos. Então, sofrimentos têm a ver com testes que o Senhor permite em nossa vida para nosso amadurecimento. Permite, veja bem, com a palavra que eu estou usando, tá? Sofrimento é fruto da guerra espiritual e não de erros ou pecados nossos. O que diz Efésios 6,12? Vocês conhecem essa passagem? Uma passagem bem citada em nossa igreja, mas só para a gente ler de novo, faz diferença quando a gente lê. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, você ainda pensa
que os problemas no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, ou aqui na igreja, ou na associação, ou na Andrews, enfim, são só ligados a questões psicológicas ou administrativas? A guerra espiritual está em tudo, queridos, em tudo. Também sofrimentos têm a ver com situações incompreensíveis para a nossa limitadíssima capacidade mental. Nós não temos todas as respostas. Uma bala perdida que atinge uma criança na linha vermelha no Rio de Janeiro. Como essa criança morreu com a bala perdida? O pai era evangélico, fiel. A mãe rala para chuchu, trabalha o dia inteiro e mora no barraquinho lá. E a bala perdida pega a cabecinha do filhinho. Então, não temos todas as respostas. Essa Marília Milan, esse foi um texto publicado pela revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Psiquiátrica da América Latina. Ela escreveu assim: eu não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao existir humano. Ela está falando aqui dessa angústia de Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte. Está falando da angústia de quando a Bíblia diz no relato de Gênesis, quando Adão recebeu a fruta de Eva, e ali diz, eu tive medo. A palavra é medo, eu não sei qual é a palavra hebraica ali, mas aqui entrou angústia. Quando Adão e Eva deram o primeiro passo para pecar, para se afastar de Deus, entrou angústia. O que Satanás disse para eles é, vocês vão ser maiores que Deus e tal. Mas a verdade era o que? Deus não queria esconder de nós, seres humanos, uma coisa maravilhosa. O que Deus queria é que a gente não conhecesse a angústia, que para mim é a palavra top, assim, em termos de psicopatologia. Da angústia deriva qualquer outra coisa que você pode falar. Dependência química, anorexia nervosa, até alguns estudantes, alguns trabalhos falam que a depressão, enfim. Então, não tem medicação, que por isso que o seu sofrimento, o meu sofrimento, ligado à angústia, ele não vai poder ser resolvido com medicação psicofarmacológica, que tem seu lugar, porque a natureza dessa angústia, ela entra no campo da espiritualidade. Então, só instrumentos espirituais é que conseguem resolver. Saúde mental não é ausência de experiências dolorosas, mas é o aprendizado e amadurecimento no lidar com pensamentos e sentimentos dolorosos. Quer dizer, a pessoa que tem saúde mental nesse planeta não é aquela pessoa que nunca tem tristeza, nunca tem angústia, nunca tem medo, é a pessoa que quando tem esses sentimentos não faz besteira. O que é não fazer besteira? Cheirar cocaína, comprar cannabis aqui nessas lojas que estão vendendo, enfim, encher a cara de cachaça, cair na compulsão sexual, compulsão para compras, qualquer tipo de situação de compulsão. Então, doutora Lee Wayland, psiquiatra de Harvard, morreu poucos anos atrás. Anos atrás troquei um e-mail com ela sobre angústia, justamente sobre a angústia humana. Ela diz assim, saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas o quê? Nos tenham. Na verdade, a Bíblia já fala sobre isso, né? Efésios 4:26. O que diz Efésios 4:26? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, tem a emoção, no caso aqui Paulo está falando da raiva, mas não deixa a emoção ter você. Então o problema não é a emoção. O problema é o que a emoção faz com você, o que você faz com ela. Então, quando o Senhor Jesus disse, por exemplo, Pai, por que me abandonaste? Ele estava expressando o sofrimento. Vou falar daqui a pouquinho sobre a importância de expressar o sentimento. Então, ele teve um sentimento, ele falou do sentimento, mas essa frase não tem nada a ver com perder fé em Deus. Ele estava apenas dizendo, está doendo muito. Né? E o que doía mais, você sabe o que era, né? Era o meu pecado, o seu pecado.
Salmo 13, eu não vou ler agora aqui. Salmo 13 é um salmo muito maluco. Parece que Davi, nesse momento, estava com doença, transtorno afetivo bipolar. Porque o Salmo 13 são 6 versículos. Nos 4 primeiros, Davi está falando: eu estou triste, o Senhor me abandonou, o Senhor não olha mais para mim, o Senhor não liga os meus problemas. Aí o 5º e o 6º ele fala: mas eu louvo o Senhor, mas eu acredito no Senhor, mas o Senhor seja bendito. Quer dizer, a luta dentro dele, né? Ezequiel 3,14. Ezequiel era um homem de Deus, sim ou não? Sim, tem um livro na Bíblia, Ezequiel 3,14, ele fala assim, na minha versão ali: e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, na angústia da minha alma, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então ainda tem gente na igreja que diz que se você está sofrendo emocionalmente, que você está sem Deus. Ezequiel estava, talvez você esteja sofrendo porque está sem Deus mesmo, pode ser, mas não necessariamente, né? Aí cada um que vai julgar a si mesmo, apesar que o juiz é Jesus Cristo. E 2 Coríntios 7,5, vou dar uma lidinha aqui, 2 Coríntios 7,5, Paulo está falando assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Então, a luta da emoção humana. Nós nos tornamos aquilo que nos causa menos dor. Quando você vai crescendo como criança, você tem que usar defesas psicológicas para poder estar na realidade. Acontece uma coisa ruim do seu pai, da sua mãe em relação a você, te faz sofrer, a criança tem angústia, a criança tem tristeza. Tem um texto que não está aqui, tem outro PowerPoint que a Ellen White fala claramente: as crianças, eu quase decorei, ela fala assim: as crianças têm lutas interiores como os adultos têm. Só que a criança não manifesta uma angústia igual eu faço, né? Você nunca viu uma criança de 4 ou 5 aninhos falar assim: mamãe, estou com uma angústia. Ela não sabe o que é angústia, mas ela tem angústia. E uma coisa que eu admiro assim, demais, como que as crianças aguentam os sentimentos difíceis sem tomar nada. Sem tomar nada, cara. Lexapro, Rivotril, Alprazolam, Diazepam, Citalopram, Escitalopram, Fluoxetina, Sertralina, Venlafaxina, Desvenlafaxina, tará. Os bichinhos aguentam a seco a angústia. Que coisa, né? Meu netinho, o penúltimo, Luca, ele está falando com a mãe, minha filha, esses dias. Aí, claro que ele está morrendo de saudade da mãe, são muito apegados à mãe, né? E aí, minha mãe falou que estava com saudade e tal, enfim, outras coisas. Aí ele falou: não, mãe, fica aí, aproveita e tal, está quase chegando o dia de você voltar e tal. E angústia, ele está aprendendo a lidar com a angústia de uma maneira muito interessante, muito melhor que muitos adultos, viu? Muito legal. Então, você pode meio que você pode se queixar: mas eu não gosto desse meu jeito de ser. E quando você pensa: eu não gosto desse meu jeito de ser, pode ser que realmente tenha alguma coisa no seu jeito de ser que é bem ruim mesmo, que precisa de mudança, sim. Mas esse jeito de ser que você é agora, que tem coisa que você gosta e tem coisa que você não gosta, é a melhor maneira que você conseguiu se tornar até agora para lidar com a sua dor. Quando você amadurecer mais, e eu também, eu posso mudar o meu jeito de ser, porque eu vou conseguir dar um passo para funcionar diferente e mais funcional e não tanto disfuncional, porque eu consigo lidar melhor com a minha dor. Mas o Senhor nos quer expandir para uma vida útil, eficaz para a sua luz. Ou seja, lá em Atos, quando Deus faz aquele chamado maravilhoso para Paulo, né? Que ele fala lá que eu vim chamar você para tirar as pessoas das trevas para a luz. Esse é o chamado para nós, queridos. Nós somos chamados, olha que para mim esse é o top do serviço nesse planeta.
o serviço mais top, não é do Elon Musk, do Facebook, enfim, mas o serviço top que eu acho que existe nesse planeta é você ser usado pelo Espírito de Deus para levar pessoas das trevas para a luz. Como eu estava nas trevas e alguém me deu estudo bíblico na faculdade para entender a luz. E quanto mais luz tem, nossa, quanto mais luz existe. Então, esse é um slide técnico, a gente usa em questão técnica, mas só para falar um pouquinho do ponto de vista, vamos trazer para o campo espiritual, deixar o campo psicológico de lado, assim. Então, o Espírito de Deus trabalhando em você, porque você quer que Ele trabalhe, você procura Ele para Ele trabalhar em você, então Ele vai começar a reestruturar a tua defesa. O que é reestruturar a sua defesa? É se você, por exemplo, tem pessoas que são muito agressivas porque elas são inseguras. A agressão que elas têm é uma forma de elas se defender da insegurança que sente mais profundamente. Então elas atacam primeiro porque tem medo de ser atacado e não saber lidar com aquilo. Então elas usam uma roupagem, né? É uma defesa. É uma defesa funcional ou disfuncional? O que é funcional? Funcional é sadia. O que é disfuncional? É torcida. É uma defesa de torcida. Mas quando é que ela poderá ser, então, corrigir isso? Quando se sentir mais confortável, quando se sentir com menos medo, quando se sentir com menos ameaça, quando não ficar muito preocupado com o que vão dizer de si. Então, o Espírito de Deus começa a trabalhar, começa a mostrar que você tem uma defesa na sua forma de funcionar no relacionamento social, que não é o melhor. Funcionou até agora, tá, até agora funcionou, mas daqui para frente, você quer melhorar ou você não quer melhorar? E Deus pergunta para você. Jesus nunca é invasivo, né? Ele vem e fala, se você quer ajuda ou você não quer. Se você quer, eu entro e vamos cear, eu e você. Mas se você não quer, eu te espero. Só que se essa espera é muito demorada, você vai machucar muita gente. Então, e depois vem a reestruturação do afeto. Eu disse que ia falar um pouquinho mais sobre isso. Saúde mental tem a ver com duas coisas ali, aquele quadrado no meio, embaixo, experienciação ou experimentação do afeto e expressão do afeto. Afeto é o sentimento. Saúde mental tem muito a ver com expressar e experimentar. Qual a diferença? Expressar, você fala, está doendo. Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Jesus ele era saudável, aliás, o único ser humano com 100% de saúde mental que já existiu nesse planeta e vai existir, chama-se Jesus Cristo. Todos nós, eu faço contato já há vários anos com um psiquiatra de Harvard, o Dr. John Raymond P.T. Ele sempre responde meus e-mails assim, rápido, curto, enfim. E uma vez ele mandou um e-mail com a frase assim, We all are broken. Todos nós estamos quebrados. Só Jesus Cristo aqui foi quebrado pelo pecado meu e seu, mas não por causa do dele, né? Então, saúde mental, você expressa o sentimento. Tem um professor da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, que foi o criador da terapia comunitária, Adalberto Barreto. Ele fala assim, se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Aí você vai ter doença psicossomática, né? Ellen White fala que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. Então, expressar o sentimento. Experimentar, o que é experimentar sentimento? Experimentar o sentimento é você enfrentar a angústia, igual as criancinhas, a seco. A dor dói. Mas a maneira de a gente aprender a lidar funcionalmente com a dor emocional, é você atravessar essa dor, você passar por essa dor. Até porque Deus falou, né, não vou permitir que venha nenhuma dor sobre você que você não possa suportar. Antes eu vou te dar um escape. Tira a dor por provação, dá no mesmo, né? Claro, mas doutor César, eu senti uma dor tão horrível, uma angústia tão pesada que eu não consegui funcionar se não tomasse um remedinho. Bom, de repente vai precisar temporariamente de uma medicação. Eu não estou dizendo que nunca vai usar. Mas se só usar e não fizer o trabalho de autoconhecimento, I'm sorry.
Não funciona. O Senhor nos permite passar por experiências dolorosas, não porque Ele é sarcástico, mas porque há lições que Ele só pode nos ensinar e só aprenderemos na dor. Mas eu faço a pergunta, só aprendemos na dor? Então, quando você está vivendo um sofrimento, uma dor, a melhor pergunta, a pergunta mais natural, como seres humanos que a gente faz é: por que isso comigo, logo comigo, mas eu devolvo o dízimo, mas eu... Mas assim que for possível, a gente precisa mudar a pergunta, que é: para que, Senhor? Qual o significado disso? Porque tem um significado. Nada vem sobre você e sobre mim por acaso. Tem um significado. Será que só o sofrimento nos aproxima mais de Deus? Aí então precisamos orar bastante, mais tempo do que a gente pensa. Se você gasta 1h30 por dia assistindo televisão, 7 dias por semana, quanto tempo você gasta em oração? 3 minutos cada dia? 2? Olha a concentração desse menino na oração. Olha que graça essa menina orando com tudo, né? Com a alma, com o corpo, com o coração, com a mente, com o espírito. E o bebezinho aprendendo a orar. E aqui é minha filha ensinando meu netinho lá, o Luquinha, que já está grande, a botar a mãozinha na oração. E aqui o vovô, ele embolou a mãozinha, viu que ele embolou a mãozinha lá? Assim? Está aprendendo. Então, estar perto do Senhor, mais perto, isso é o mais importante. Você pode estar perto dirigindo na freeway, você pode estar perto embaixo do chuveiro, você pode estar perto trancado no seu quarto, você pode estar perto descascando batata na cozinha. Jesus tinha uma mentalidade espiritual. Ele tinha uma mentalidade de sacrifício e ele tinha uma mentalidade de conexão com o Pai. Jesus não era um indivíduo que era religioso no sábado e domingo no culto na igreja, ou quarta, e na segunda-feira já se despia da espiritualidade. Jesus não tinha uma religião. Jesus era a religião. Ele era a espiritualidade. Tem um texto lindo aqui, não vou achar agora, que Ellen White fala assim, de que o templo se tornou ele. Muito lindo esse texto. Mateus 14, 23, o que diz ali? Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. Diz assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assentaram-se e diziam... Não é isso não. Mateus... 23. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ele ali só orando. Quando Jesus viveu aqui, 33 anos e meio, ele tinha 3 momentos distintos na sua conexão social. Ele tinha momentos que estava com a multidão, com a turma, com a cidade, com todo mundo. Tinha momentos que estava só com os 12 ali, com um grupo menor. E tinha momentos que estava só ele sozinho, com o Pai. E era muito tempo que ele gastava em oração, para poder aguentar o tranco e a perseguição que acontecia dia a dia com ele. Então Deus pode também colocar você num relacionamento em que você não consegue amar. E aí você sente a sua incapacidade de amar. E você supostamente deveria amar essa pessoa, e você não consegue ter esse amor. Que, aliás, não vamos entrar aqui para definir o que é amor, né? Eu fico irritadíssimo já, não aguento mais ver gente fazer aquela coisa de coraçãozinho. Sabe por quê? Porque tanta gente devassa que usa essa imagem de coraçãozinho assim, jogador de futebol, parece ter uma vida toda arrebentada em termos de... E coraçãozinho. Então, Deus é especialista nisso, né? Nos mostrar que a gente é incapaz de lidar com uma situação, para Ele dizer assim: está vendo, sem mim você não pode fazer nada. Então, vou pular isso aqui. O amor difundido por Cristo, por todo ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca transmitindo cura.
Por ele são despertados as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consome as forças vitais. Vem com ele, com esse amor difundido por Cristo, serenidade e compostura, ou seja, controle emocional. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, a alegria que comunica saúde e vida. Muito lindo esse texto, né? Você vê que as palavras que Jesus dizia não era uma filosofia, não era uma teologia teórica, sistemática, era vida. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida, né? Muito interessante isso. A religião de Cristo cura o sofrimento. Aí eu pergunto a você, qual é a religião de Cristo? Fala para mim. Batista? Assembleia? Universal? Budista? Islâmica? A religião de Cristo revela-se como um princípio difusivo e vitalizante. Uma energia espiritual operante e viva. Parece Nova Era, né? Quando o coração é aberto à influência celestial da verdade e amor, esses princípios não é amor de novela, viu? É o amor divino. Quando o coração é aberto à influência celestial da verdade e amor, esses princípios, quais? O difusivo e vitalizante, que ela cita lá em cima, fluirão de novo como torrentes no deserto, fazendo que apareçam frutos onde agora há esterilidade e penúria. E eu completaria com a minha cabeça assim, e só religião, e não espiritualidade. Agora tem outra definição interessante. A religião de Cristo representa muito mais do que o perdão do pecado. Significa que o pecado é removido e que o vácuo é preenchido com o Espírito Santo. Significa que divina iluminação mental e que o coração, essa parte mais profunda da mente, é esvaziado do próprio eu e enchido com a presença de Cristo. Essa religião eu estou procurando um dia de cada vez, no meio dos meus erros, minhas falhas, meus pecados. Estou procurando essa porque a outra religião, doutrina, já me trouxeram, já entendi. A Igreja de Deus dos últimos dias é essa mesmo, Adventista sétimo dia, não vai ter outra. Mas as doutrinas são placas que dizem qual é o caminho, mas elas não são o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Então, Deus não promete. Eu li esse artigo anos atrás, em 2015, uma jovenzinha escreveu, eu gostei muito do artigo dela. Deus não promete que atenderá a todos os nossos desejos se suportarmos as provações. Às vezes temos que lições difíceis a aprender que nem sempre incluem o resultado que esperávamos. É verdade. Nossa tendência é esperar a recompensa após a prova. Importante aprendermos a lidar com o vazio por um tempo, até que estejamos prontos para receber a bênção desse momento na vida. E tem um pensamento que diz assim, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então, às vezes, a gente não consegue alguma coisa que talvez a gente precise, porque a gente não está pronto ainda. E Jesus até falou sobre isso, né? Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados ainda. Então, o que você faz ao ter uma dor emocional ou espiritual? O que é dor emocional? Dor emocional pode ser tristeza, angústia, medo, ansiedade, vergonha, culpa, nojo. Isso é dor emocional. O que você faz quando você tem uma dor emocional? O que é dor espiritual? Culpa, pode ser falsa ou verdadeira, afastamento de Deus, você sente uma angústia de fundo espiritual, uma tristeza espiritualizada, enfim, mas o que você faz quando você tem uma dor emocional? Não machuque os outros com aquilo que te causa dor. Entenderam isso? Procure a causa dessa dor. O que eu faço com essa dor? Não deixa a dor fazer com você, mas você faz alguma coisa com essa dor, aprende a lidar com essa dor, que é um aprendizado para a vida inteira. Podemos fugir da dor de maneiras variadas. Como é que a gente foge? Como é que normalmente as pessoas fogem da dor? Tristeza, angústia, medo? Como? Se medicando demais, muito sexo, muita comida, muita compra, muita
cocaína, enfim, qualquer compulsão. Qualquer compulsão. Compulsão sempre serve para anestesiar alguma emoção dolorosa. Obsessão é diferente de compulsão. Obsessão é aquele que não sai da cabeça. Compulsão é aquele que não sai do comportamento. Obsessão é pensar. Compulsão é fazer. Então, a maneira correta de lidar com a dor não é fugir da dor, mas atravessar a dor, aquilo que as crianças conseguem fazer. Elas conseguem fazer. Quando está demais para uma criança, então ela vai ter uma manifestação física dessa dor. Geralmente as crianças manifestam angústia pelo comportamento, né? Ficam hiperativas, ou ficam super quietinhas. Uma criança que vem aqui na igreja fica de 9 a meio-dia, ou aqui é de 11 a 1h30, sentadinha, quietinha, não faz nada, não pede nada. Isso também não é normal. Né? É o oposto da hiperatividade. A hiperatividade é um transtorno. Mas essa atitude vou chamar de autorrepressão, também é um sofrimento. Então, o Dr. Malan, ele especializou em psicoterapia breve, ele fala assim, o alvo da terapia psicológica não é de confortar os pacientes pelo amor que eles perderam, do pai, da mãe, do marido, da esposa, enfim, perderam o amor e agora estão sofrendo. O alvo, tira a palavra terapia e coloca o alvo do processo de amadurecimento, é ajudá-los a trabalhar os seus sentimentos a respeito de não terem tido esse amor. Então, aquilo que você perdeu te leva a fazer o quê? No dia a dia da vida? A engolir 10 sapos, e Deus não pede que você engula 10 sapos? Ou é o oposto disso? Qualquer coisinha solta os cachorros. Então, o alvo é aprender como é que eu posso lidar com meus sentimentos de dor de uma maneira que seja melhor para mim e para as pessoas com quem eu convivo. Salmo 91:15 é um salmo lindíssimo, né? Esse versículo. São 5 passos terapêuticos que Deus coloca ali. Já passei 8 minutos, eu vou tentar encerrar. Então, o Salmo 91:15, Deus fala assim, Ele me invocará, você procura Deus. 2, eu ouvirei. 3, estarei com você na hora difícil, na angústia. 4, vou te livrar. E 5, lá no final, vou te glorificar. Depois você medita sobre 91:15, 5 passos terapêuticos que a Bíblia apresenta. Então, se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Conclusão. Se ainda não está claro o motivo do seu sofrimento, espere, ore mais e pense. Ore e pense, ore e pense, pense e ore. Exercite a paciência, ali Romanos 5 fala daqueles degraus, né? A paciência gera esperança, a esperança gera tal. Porque talvez, se você fica impaciente, porque não consegue melhorar, e não consegue melhorar, talvez que não esteja pronto ainda. Mantenha a mente aberta para ouvir o aprendizado do Senhor Jesus em sua vida. O que é mente fechada? Vou falar primeiro o que é mente fechada. Mente fechada é você achar que a verdade só chega para você através do pastor A, B, C ou D. Ah, só pela Novo Tempo. Ah, só na lição da escola sabatina. Ah, só... Isso é mente fechada. Mente aberta é o quê? Deus vai mandar ajuda para mim do jeito que Ele achar, usando o canal que Ele quiser. Pode usar até um bêbado para te dar alguma ajuda. Então, precisamos ter mais do que uma crença intelectual da verdade. Muitos dos judeus estavam convencidos que Jesus era o Filho de Deus, mas eram orgulhosos e ambiciosos demais para render-se. Decidiram resistir à verdade e mantiveram sua posição. Não receberam no coração a verdade tal qual é em Jesus. Agora, olha esse texto que eu passaria aqui 1h30 pensando sobre ele. Quando a verdade é aceita como verdade unicamente pela consciência, quando o coração, que é a parte mais profunda, não é estimulado,
e tornado receptivo, apenas a mente é influenciada. Ah, que legal, essa verdade é verdade. Ah, legal. Mas não muda nada em você. Mas quando a verdade é recebida como verdade pelo coração, quer dizer, vai lá no mais fundo, passou pela consciência e cativou a alma com seus princípios puros. Então essa verdade é posta no coração pelo Espírito Santo, que revela à mente a sua formosura, para que a sua força, a força da verdade transformadora, se manifeste no caráter. Coisa linda, né? Vai lá no coração, o Espírito Santo coloca lá no coração, e no coração mostra para a tua mente. Anos atrás, eu estudei com o Dr. Lee, na Califórnia, e uma vez ele foi ao Brasil, levou uma filha adolescente, que não se interessava muito na ocasião por coisas espirituais, e aí foi visitar a Foz do Iguaçu, aquelas cataratas maravilhosas, e ele chegou lá e olhou aquelas cataratas e falou assim, uau, arrepiou do pé à cabeça, pensando o que Deus criou. Aí falou, filha, olha que coisa linda. Aí a menina falou assim, pai, é só água caindo da rocha, que besteira. Não chegou no coração. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Quando a verdade atua apenas sobre a consciência, ela cria muito desassossego, mas quando é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeiro a Jesus Cristo. Depois você tem que estudar devagar isso aqui, eu estou passando voando aqui para terminar. Essa é uma amiga minha, já tem seus 80 e poucos anos de idade, ele é conselheira do Naranon, que ajuda a familiar do dependente químico. Uma vez ela falou essa frase que eu achei interessante, a verdade vai acabando com as minhas mentiras. Quais mentiras? De eu me enganar a mim mesmo, de eu querer me exaltar, ou querer, enfim, passar as pessoas para trás, né? Ou ficar mentindo em relação a várias coisas. Então, eu tenho que me expor à verdade, porque a verdade vai acabar com as minhas mentiras. E, indo ao final, aquela jovem que eu li o artigo, ela fala assim, as minhas próprias experiências de sofrimento estão me preparando para algo que eu ainda não sei o que é. Deixa eu pular isso aqui. Então, diante do sofrimento, você tem a escolha, rebelar-se, chuta o balde, como se diz na gíria, ou agarra-se a Deus. Briga com Deus. Muitos anos atrás, ganhei de uma cliente minha, no Natal, um livro escrito por um rabino chamado Harold Kushner. E o livro chama-se Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele escreveu esse livro, esse rabino, acho que era um rabino que cuidava na ocasião de uma comunidade de Chicago, com 2.000 judeus, coisa assim. Ele escreveu esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, porque morreu um filho dele com uma doença raríssima chamada progérie, que é a morte, envelhecimento precoce. Morreu na adolescência. Aí ele escreveu esse livro. E eu guardei isso na minha cabeça, de que você está com muita raiva de Deus, fale com Deus. Abre o teu coração para Deus. Porque muitos estão com raiva de Deus e larga tudo que é espiritual. Aí aquele cara que foi expulso do céu vem e faz a festa. Bom, desculpa, eu passei do tempo. Não vai dar para falar sobre isso aqui. E eu vou terminar com Oséias 6,3 e Romanos. Oséias 6,3... Enquanto a gente vai sendo trabalhado por Deus para lidar com nossos sofrimentos, até que Jesus volte para acabar com todos os sofrimentos, a gente vai então fazer isso que está sendo recomendado na palavra de Deus aí, como por exemplo no livro de Oséias 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e a ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. E Romanos 8, para terminar, o último texto, Romanos 8, vamos ler só algumas passagens, como a 18, Romanos 8, 18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 28, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.
E o 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas que a gente precisa para a salvação? Aí está o grande Senhor, nosso Senhor, o nosso terapeuta. Queridos, a cruz são 2 paus, né? Um vertical e horizontal. Tem coisa na nossa vida que é só entre você e Deus, é o pau vertical. E tem coisa na nossa vida que Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Mas primeiro de tudo, fale com o Senhor. Amém.